Maurício, Sim. deu pau aqui, eu não comecei. Tá bom. Bom dia a todos. Que o Senhor os guarde, estamos começando o culto, nossa celebração ao vivo, sejam todos bem-vindos. Siló, Igreja Cristã, espalhado aí por Maceió, Alagoas, também Rio Grande do Sul, a Igreja Graça Maior e todos vocês que nos assistem pela internet agora. Que o Senhor os abençoe, sejam todos bem-vindos. Nós também estamos com o pastor Eduardo, daqui a pouco ele está no ar também, e que vocês nos perdoem esse início, deu uma falha técnica aqui, mas já nós estamos adorando ao Senhor. Vamos agora com o irmão Maurício, estará fazendo um devocional agora, trazendo a palavra do Senhor para nos levar ao Senhor. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos. Que todos os irmãos que nos acompanham nessa comunhão, essa comunhão é tecnológica, né? Mesmo nós não estamos juntos, olhando através da internet, né? Em comunhão com o Senhor. E é muito bom a gente poder ter esse momento, esse privilégio de estarmos aqui conversando com vocês, participando do momento de culto, e, ao mesmo tempo, também ministrar a palavra de Deus, que ela é rica, que ela é abençoadora. E esse momento agora nós vamos meditar um pouco na palavra, para que possamos nos preparar já para esse início de culto. Eu gostaria de fazer uma oração, e que vocês possam estar em plena sintonia com o Senhor Jesus. Amado Deus, poderoso Pai, nós glorificamos o Teu nome porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso ajudador, Tu és aquele, Senhor, que conhece todas as nossas necessidades, que nos acompanha, que não dorme e não se cansa. Obrigado, Deus, porque é mais um dia na Tua presença, é mais um dia de vida, é mais um dia que podemos contemplar o quanto Tu nos ama, o quanto Tu nos guarda, contemplar a Tua natureza com um dia de sol, ou com um dia nublado, ou com um dia de chuva, não importa, mas contemplarmos a Tua natureza. E por isso, ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora nos colocar sensíveis, ó Deus, ao mover do Teu Espírito na nossa vida. Queremos estar em plena sintonia com o Teu Espírito de tal forma que sintamos realmente o Teu poder aqui neste lugar. Aí onde você estiver, Deus está contigo. Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, ministrando e te livrando de todo e qualquer mal. Bom, queridos, nós vamos meditar um pouco no que nós estamos passando ultimamente. Seja isolamento, seja quarentena. E eu andei pesquisando um pouquinho para poder dar algumas definições e algumas ilustrações. A diferença de quarentena e uma diferença de isolamento. A quarentena, é quando as pessoas estão expostas a uma doença contagiosa e aí elas precisam ficar isoladas. O isolamento são pessoas que estão doentes com doença contagiosa e precisam ser separadas. Nós estamos numa quarentena, mas é uma quarentena que pode levar 15 dias, 20 dias, 40. Alguns governos querem que fiquem 2 meses, não importa. A quarentena. A palavra de Deus nos dá muitas passagens, muitos momentos em que a quarentena, ou melhor, 40 dias, tem um significado muito importante para nós. E que nós possamos entender, refletir esse momento que o Senhor Deus está nos proporcionando. Não é um momento somente para você ficar em casa, de repente desesperado porque você não está saindo, ou um momento que você fique em pânico porque lá fora ronda um vírus, mas é um momento que o Senhor Deus separou para nós da seguinte maneira, para que possamos meditar um pouco, ler a palavra do Senhor, momentos que às vezes nós não tínhamos em função da nossa vida agitada,
de repente, momentos que as circunstâncias que nos rodeavam estavam nos sufocando, e Deus vai e dá um freio, mas é um freio mundial, não é um freio aqui só no Brasil, é um freio em todo o mundo, em toda a terra. E esse freio que Deus deu, um pare, ele tem um propósito. Esse propósito qual é? É que você realmente possa ter um momento mais especial com a sua família, você que é casado, você que tem filhos, poder contemplar as bênçãos do Senhor na sua casa, que são seus filhos, poder conversar um pouco mais com a sua esposa ou seu marido, enfim, é um momento de família, é um momento em que você vai poder refletir, ler a palavra do Senhor, conversar com Deus, ter momentos especiais com o Senhor, contemplar a natureza de Deus que está lá fora. Ontem, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, deu uma chuva de 10 minutos na parte da tarde, mas uma chuva forte, com vento, escureceu rápido, mas em fração de segundos a chuva parou, abriu um sol bonito e um arco-íris lindo. Lindo, lindo, lindo. Um arco-íris duplo, formou um outro arco em cima. E aí eu pude ver, Senhor, realmente a sua natureza, ela é fantástica, ela é maravilhosa. E é um sinal que Deus nos dá, né, quando o arco-íris aparece, que o mundo não vai acabar num dilúvio. A palavra de Deus nos diz isso. E eu queria também citar alguns exemplos, algumas passagens em que 40 dias tem muito significado, tipo, 40 dias e 40 noites ocorreu o dilúvio, está em Gênesis 7, capítulo 7, versículo 12. 40 anos durou o êxodo, Deuteronômio 8, versículo 2. Moisés viveu 120 anos, dividido em 3 períodos, em 3 etapas de 40 anos. Está no início de Deuteronômio 34, versículo 7. 40 dias, Golias afrontou o exército de Israel. Isso está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 16. 40 dias Elias ficou em jejum no deserto. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. 40 dias o Senhor Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Mateus 4, versículo 12. Se nós formos, então, assim, analisar apenas essas pequenas citações que eu trouxe para os irmãos, a gente vai ver a importância desses 40 na nossa vida. Esses 40 dias que podemos ficar em casa, independente de tarefas que possamos ter, mas que possamos, ao final, ao término desse período, que pode ser 40 dias ou não, possamos sair desse período fortalecidos, lapidados e reconhecidos do poder de Deus na nossa vida. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, na sua longanimidade, possa nos dar verdadeiramente, nesses momentos que estamos em casa, a iluminação da sua palavra, para que possamos entendê-la, possamos praticá-la, possamos vivê-la, nos alimentarmos dela. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu tenho para os irmãos no dia de hoje, para seu conforto, para a sua alegria e para a sua edificação. Amém? Fique com Deus e continue culto. Amém e amém. Que bom nós estarmos juntos. Agora, o nosso período de louvor, vou passar para a Gabi, que todos nós estejamos adorando. Acompanhe o louvor, cante na sua casa, louve a Deus aonde você estiver, porque agora é tempo de louvor ao Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui, né, louvando ao Senhor, levantando a nossa voz, o nosso clamor nesse dia. É muito engraçado que nesse período nós temos experimentado várias coisas. E uma delas é que nós temos experimentado as nossas próprias palavras. Nós pedíamos ao Senhor um avivamento por muito tempo. E várias igrejas pelo Brasil, pelo mundo,
estavam há muito tempo, eu acho que desde o ano passado, pedindo, Senhor, nós queremos um avivamento. E agora Deus nos dá a oportunidade de viver esse avivamento. Ele não começa na multidão, ele começa no secreto. E isso vem com uma claridade muito grande no meu coração, quando eu clamo ao Senhor e eu falo, Deus, aviva em mim a tua vontade, aviva em mim a tua glória. E eu queria que nesse dia, nessa manhã, você elevasse seus olhos a Cristo para que você vivesse um pouquinho do céu. Então, feche seus olhos e comece a aclamar ao Senhor nesse momento. Fala, Deus, eu sei que o Senhor está presente. Deus, eu te peço que o Senhor venha aqui nessa manhã, que o Senhor fale conosco e através de nós, Pai. Que o Senhor ajude e que o Senhor, com o levantar das nossas vozes, o Senhor ouça o nosso clamor, Pai. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos, vem ao reino do Senhor. Esse é o nosso clamor. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos, vem ao reino do Senhor. Esse é o nosso clamor, que venha justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, que a graça transborde, ouve nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, que venha justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme, que a graça Parece que nós estamos com um problema com a Gabi, de som, de conexão. Parece que nós estamos com
um problema com a Gabi, de som, de conexão. Parece que nós estamos com... tranquila. Se você já estiver no ar, você fala com a gente. Ok? Tranquila. Se você já estiver no ar, você fala com a gente. Ok? Tranquila. Se você já estiver no ar, você fala com a gente. Ok? Tranquila. Se você já estiver no ar, você fala com a gente. Está aparecendo isso no... Queridos, nós estamos com um problema na transmissão. Tá? Tá saindo aí? Não, eu desliguei, isso não interfere. Não, tenta ver. Nós estamos com um problema na conexão, eu não sei o que está acontecendo. Mas vamos então adorar ao Senhor com a leitura da sua palavra. Oi? Com a leitura da sua palavra, eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 16 ao 22. Não, isso foi só aquela hora. Ezequiel 36, do versículo 16 ao 22, por favor. Essas coisas acontecem, nós estamos na internet, né? Então, assim que a Gabi estiver ok, nós podemos louvar ao Senhor mais no final do nosso tempo de celebração. Assim diz a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 36, do versículo 16 ao 22. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Como a imundície de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, e eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Que o Senhor nos abençoe nessa palavra, nesta manhã, e que venha, acima de tudo, a sua glória, a sua presença no nosso coração. Aviva no Senhor, como nós cantávamos agora. Aviva no Senhor, aviva no Senhor. Nos faz entender os teus propósitos nesta manhã. Que o nosso coração esteja alegre e seja transbordante do teu amor neste dia. Amados, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa primeira parte. O pastor Eduardo vai estar compartilhando logo depois do versículo 23 em diante. Espero que a gente consiga reconectar o pastor Eduardo com o som. A gente está tendo um problema com ele lá, com a parte de som. Mas o que diz a palavra do Senhor? Por que Deus nos criou? Por que Deus nos criou? Deus nos criou para um relacionamento íntimo com Ele. Deus nos criou para um relacionamento íntimo com Ele, como nós encontramos em Gênesis. Ele nos gerou para um propósito. O homem sabe o que
Deus requer de cada um dele. O homem sabe do que Deus requer de cada um de nós. Ele requer a adoração, ele quer submissão, ele quer amor, ele quer ser adorado. Mas nesse período todo, olha quando começa em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, é tão lindo, esse versículo fala muito ao meu coração, quando ele passeava no jardim, o Senhor passeava no jardim a entardecer. Claro que isso, imagina eu e você no jardim e Deus passeando ali. A presença do Senhor sendo vista, a presença do Senhor trazendo conforto, a presença do Senhor trazendo luz, a presença do Senhor trazendo amizade, a presença do Senhor trazendo paz, graça sobre nós. Era isso que Adão e Eva viviam. Mas logo depois, foi quando esse versículo 3, esse capítulo 3, versículo 8, foi logo depois que Adão e Eva pecaram. E aí foi quebrado entre eles o homem, a mulher e Deus, o relacionamento íntimo. E aí o homem foi colocado para fora do jardim. Ele foi lançado fora, como aqui fora, o versículo 23, ele foi lançado fora. E começa uma nova caminhada do homem, mas Deus não deixou de cuidar do homem, a terra foi se multiplicando, mas também se multiplicava a maldade. Gênesis capítulo 6, versículo 11, diz: a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Você já viu quantas vezes isso aconteceu? Você já observou quantas vezes nós paramos para observar como tem sido verdade esse ciclo da terra se corromper, encheu-se de maldade, de se afastar de Deus, e aí Deus encontra no meio daquela geração da terra cheia de maldade, corrompida, Deus encontra Noé. Noé que por 120 anos construiu a arca, 120 anos ele construiu a arca e foi criticado por toda aquela população. Foi criticado por toda uma geração que não acreditava naquilo que iria acontecer. E as únicas pessoas que ele salvou, que ele pôde salvar e colocar na arca, foi a sua própria família. Foi a sua própria família. Queridos, observe. Deus buscando a restauração dos homens. Maurício, o Espírito Santo direcionou Maurício falando do arco-íris, da aliança de Noé. E é isso que nós precisamos observar. Quais os sinais de amor, de cuidado, da aliança que Deus tem dado para nós nesses dias todos? Eu queria continuar. E olha, depois do dilúvio, Deus escolhe um povo. Deus escolhe um povo e diz: eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Quando começa ali em Moisés, aí Deus separa esse povo e diz: sobre vocês virão as bênçãos. Se vocês andarem nos meus caminhos, vocês serão abençoados. E onde está em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, de 1 a 14, você encontra uma relação das bênçãos que diz: se não te desviares, nem para a direita, nem para a esquerda de todas as palavras que hoje te ordeno. É uma questão de obediência. De obediência. Mas também a desobediência do homem, do seu povo, traria as maldições. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 em diante até o final,
falam das maldições, nos diz as maldições. Você já observou que muitas dessas maldições são o que nós estamos vendo no nosso meio hoje? E são aqui, estamos encontrando aqui nessa passagem de Ezequiel, capítulo 36. São essas maldições. É o povo andando em cativeiro, o povo perdido, o povo que estava sem a sua terra, uma terra que foi conquistada e agora foi tomada. Campos que eram lavrados e produtivos não eram mais, era uma terra seca, um lugar seco, um povo novamente sob jugo dos babilônicos. Que coisa triste. Queridos, Deus escolhe cada um de nós. E observa que Deus encontra no homem a imundície, como a imundície de uma mulher menstruada, em período menstrual. Isto está no capítulo 36, versículo 17, como a imundície de uma mulher em sua separação, que tal era o seu caminho perante o seu rosto. Era um caminho de imundície, porque quando a mulher estava menstruada, nos seus dias, ela tinha que estar separada de toda a população. Ela precisava, logo depois ela estava pura novamente. Ela estava impura e depois ela passava a ser pura quando ela se lavava da sua impureza. Mas derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos. Guerra e idolatria. Guerra e idolatria. Você já imaginou? Deus fez um só povo e de repente existia dois povos. O povo de Israel e o povo de Judá. Passou a ser dois povos, Reino do Norte e Reino do Sul. Um único povo que foi dividido. Nós, muitas vezes, como a igreja do Senhor, estamos andando em divisão por causa de teologias, de entendimento teológico, e nós esquecemos que Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é que deve ser o centro de todas as coisas, e nós estamos colocando ideologias e teologias, entendimento. Quantas pessoas que nós vemos que seguem doutrinas de Calvino, de Armínio ou de qualquer outra, dos puritanos, e que não conversam mais entre eles. Quantas confusões nós vemos em grupo de cristãos, de pastores. Queridos, é hora de despertarmos e colocar Jesus como centro e juiz de todas as coisas. E o povo de Israel estava em escravidão aqui novamente. E aí Deus faz o seguinte: eu os espalhei entre as nações e foram espalhados pela terra, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações, para onde foram profanar o meu santo nome, pois se dizia deles, olha, isso é que me impressiona. Olha, quando as pessoas nos observam, será que eles não estão dizendo, são esses o povo do Senhor? São esses que dizem que são salvos pelo sangue de Cristo. Olha como eles têm andado, qual é o caminho que têm andado. Está na hora de nós despertarmos, de nós acordarmos para algo novo, para algo sobrenatural. Deus precisa fazer, nós precisamos despertar por aquilo que Deus está nos chamando. Nós estamos em oração, em jejum, e o Bolsonaro foi bem claro, aqueles que creem nisso. Ele não botou a nação para que adorasse a Deus e jejuasse. Ele diz aqueles que creem nisso. E agora é tempo de nós orarmos. Sim, nós orarmos pela nação, clamando pela cura da nossa terra. E aí continua. Deus assim, pois eu os poupei por amor do meu santo nome. Não é meritocracia minha nem sua, não é por mérito meu ou seu que nós estamos aqui. Não é por mérito seu ou meu que nós estamos aqui. Nós estamos sobrevivendo por causa do amor de Deus. Ele diz aqui, mas eu os poupei por amor do meu santo nome.
eu os poupei por amor do teu santo nome. Queridos, há mais que nós podemos compartilhar, há mais que pode ser compartilhado. E eu gostaria de que o pastor Eduardo continuasse essa meditação. Eu quero que os irmãos tenham um pouco de paciência. Eu vou ver se eu colocando ele no ar, ele está com som. Eu vou ver se está com som, pastor Eduardo? Alô? Amém, amém, pastor Eduardo. Não, você que tem que me responder aí. Eu estou te escutando. Tá chegando som aí? Amém, pastor Eduardo. Você que tem que me responder aí. Ok. Amém. Eu estou te escutando. Tá chegando som aí? Essa Ok. palavra. Ok. Amém. Amados irmãos, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui juntos com a Igreja Graça Maior e a Siló, Igreja Cristã, meditando nessa manhã no capítulo 36 de Ezequiel. Pastor Roberto leu capítulo 36, verso 16 a 22. Eu vou continuar daí para frente, verso 23 em diante, e peço a atenção de todos nesta hora. Você que está nos ouvindo, dê o seu clique para depois nós sabermos quem estava participando conosco. Então, não deixe de manifestar a sua participação. Verso 23 do capítulo 36 de Ezequiel, está escrito assim: E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei. Não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, e as novidades do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado, eu,
o Senhor o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová. Ainda por isso me pedirá a casa de Israel que ele o faça. Multiplicar-lhes-ei homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Nos abençoa, Deus, ao meditarmos na Tua palavra. Continua conosco, falando ao nosso coração. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vivemos, como todos sabem, dias trabalhosos. O pastor Roberto já abordou isso, e isso é resultado da nossa desobediência. Não é a desobediência do ímpio, não. É a desobediência do servo. O ímpio, o Senhor já sabe, já conhece. O Senhor não está julgando, não era as nações. O texto aqui, o Senhor estava julgando Israel. Então, o Senhor está olhando, julgando a igreja. Não adianta nós olharmos para aquilo que o ímpio fez, para aquilo que o ímpio pratica. O Senhor nos chama a reconhecer, verso 33, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades. Meus amados, nós temos que clamar ao Senhor para que Ele nos purifique. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, está às portas. Nós não temos tempo, nós não temos folga para esperar isso. A volta de Jesus é imediata. Há pastores que pregam esta geração, louvado seja Deus. É este dia, é esta noite, é esta semana, louvado seja Deus. O dia que o Senhor quiser, nós precisamos estar preparados. E como que é que nós vamos ver isso? Porque Deus não dá apenas a sentença está estabelecida. Quando Ele colocou a família ali no Éden, Adão e Eva, Ele já estabeleceu a sentença, mas o propósito para fugir, para não ser alcançado por aquela sentença, era não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, era só obedecer a Deus. A nossa vida hoje não é diferente, é só obedecermos a Deus e aos seus mandamentos. Mas nós estamos procurando, nós estamos olhando o defeito do outro. Nós não queremos olhar o nosso defeito, a nossa falha, reconhecer que naqueles dias o rei errava e todo o povo errava. E o pior que está acontecendo hoje é que o mundo erra e a igreja está imitando o mundo. Então a igreja está errando também. Mas a misericórdia de Deus é que Ele profetizou, Ele avisou a Israel das sentenças que haveria. Ele avisou no Éden, Ele avisou nos dias de Noé, Ele avisou nos dias dos profetas, Ele nos avisou no tempo da igreja primitiva e está nos avisando hoje. Os sinais, as evidências estão à nossa volta. Então, nós não estamos desavisados, mas nós precisamos estar preparados para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Não vamos olhar para o passado, o Senhor já nos diz aqui que não é para olharmos para o passado, é para nós olharmos para o hoje, para o nosso dia. Então, saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e eu farei. Mas qual que é a transformação que nós precisamos? A transformação que nós precisamos é deixar que Deus veja em nós um arrependimento. Os irmãos talvez não saibam, muitos talvez não saibam, mas tem muitos que sabem. A palavra
arrependimento, ela tem origem no grego, na palavra metanoia, a mesma palavra. Nós já sabemos, meta é além e noia é mente, além da mente. O que é que Deus quer de nós? Ele quer da igreja uma mente renovada. Lembram-se do apóstolo Paulo? Na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 37, aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passaram e tudo novo. O texto que nós lemos com os irmãos nesta manhã, se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos, se nós nos confessarmos, então o Senhor espalhará água pura sobre nós. Água pura, a palavra sem fermento, a palavra sem imposições, sem limites, sem tradicionalismos, sem usos e costumes, a palavra no Espírito, a palavra que ele prometeu que o seu Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, mas nós estamos dependendo de homens até hoje, nós estamos seguindo homens até hoje. Naquele tempo, Israel seguia os profetas, mas o Senhor nos diz, esta é o concerto que farei com eles naqueles dias. Porei a minha lei em seu interior, as escreverei em seu entendimento. O Espírito Santo nos convence, nós não erramos desavisadamente. Quando nós voltamos o nosso olhar para o erro, o Espírito Santo toca a campainha dentro de nós, na mente, no coração, nos nossos olhos, refreia a nossa língua, o nosso falar, o nosso pensar. Não é por aí, não é esse caminho. Vos darei, espalharei sobre vós água pura. Só assim, meus amados, vivendo a palavra, nós vamos ser purificados. Lembrai-vos do Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Era disso aqui que ainda não estava escrito, que o salmista estava dizendo. É baseado, é firmado, é fundamentado na palavra que nós vamos ser impedidos de pecar contra o Senhor, que nós vamos continuar puros. Se nós olharmos lá, Efésios 5:32, como que é que Cristo quer ver a sua igreja? Ele morreu na cruz, em nosso lugar, para nos purificar, para preparar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, separando para si uma igreja pura, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga. Meus amados, como que uma igreja com 2000 anos poderia manter-se assim? Só pode manter-se assim pelo Espírito de Deus, vivendo em Espírito, caminhando em Espírito. Água pura nos limpa de toda imundícia, nos limpa dos ídolos que nós levantamos dentro de nós mesmos. E às vezes não precisa nem levantar dentro de nós, basta nós olharmos no espelho, nós já vemos o ídolo. Às vezes olhamos para alguma coisa e estamos olhando para um ídolo. Mas, meus amados, quando nós temos um coração novo, verso 26, vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o vosso coração de pedra da carne e vos darei um coração de carne, um coração de pedra da vossa carne, um coração sensível, um coração que agora deixou a dureza da pedra e alcançou a sensibilidade do Espírito. A igreja precisa ser assim. Nós estamos vendo todos os noticiários, estamos vendo tanta coisa no WhatsApp, tanta notícia verdadeira, terrível, tanta notícia mentirosa, terrível também. Mas, meus amados, tem uma notícia terrível que nós nos esquecemos dela. Se nós falarmos que alguém perdeu a sua vida porque estava num supermercado, estava no metrô, estava num elevador, contaminando os contatos,
onde as pessoas seriam infectadas, nós pensamos assim, essa pessoa merece morrer. Que doideira, que loucura é essa que essa pessoa está fazendo? E nós vimos isso. Eu não sei se é verdade, se é mentira, mas eu sei que alguém que não fez nada em detrimento do seu próximo foi crucificado em nosso lugar. E nós nos esquecemos disso. Nós achamos um absurdo alguém contaminar com o vírus que está adoecendo, enfermando as nações. Mas nós não achamos terrível que Jesus tenha sido sacrificado em nosso lugar. Nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos valorizar o seu sacrifício, nós precisamos entender que o amor dele se sobrepõe a toda a maldade, a toda a dureza humana. Quando nós vemos uma luta, uma prova, como foi pregado aqui do verso 16 até o 22, o juízo de Deus, a sentença de Deus, meus amados, se nós parássemos aqui, é verdade, é o que nós plantamos que nós estamos colhendo. Tinha uma manchete no jornal ontem, fulano está colhendo o que ele plantou lá na China. Independente disso, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Mas quando nós continuamos lendo, nós vemos o seguinte, há um escape, há um livramento, há uma porta aberta no céu, disse isso aqui outro dia. Deus tem um caminho aberto para nós, é um coração novo, é uma mente nova. Se já ressuscitaste com Cristo, meus amados, nós precisamos ressuscitar, nós precisamos de uma mente nova, nós precisamos de um coração novo, de pensamentos novos, nós precisamos de deixar de ser conduzidos pela nossa vontade. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esse é o propósito de Deus. Isso que nós estamos passando, Deus quer nos levar a esse momento. Deus quer nos levar àquele momento de Pedro, lá, quando ele sai para fora, ele olha para Jesus, e a Bíblia diz que ele viu o olhar do Senhor e chorou amargamente. Está nos faltando chorar amargamente. Porque se nós fizermos isso, o Senhor nos livrará das nossas imundícias. O Senhor vai chamar o trigo, o Senhor vai abençoar o trigo, vai multiplicá-lo, não vai haver fome, vai haver fruto, vai haver novidade no campo, não vai haver desabastecimento, não. Nós não vamos ser envergonhados entre as nações. As nações é o mundo. As nações são aqueles que estão à nossa volta. Mas se nós mudarmos, há uma chance de nós alcançarmos mais alguém. Nós não podemos querer mudar a cidade, querer mudar o estado, querer mudar o país, mas começar querendo mudar o mundo. E a pessoa que fez essa reflexão, ele disse, quem sabe se eu tivesse começado mudando a mim mesmo. Então não olhe para o outro, olhe para si mesmo. Eu estou olhando para mim, eu não estou pregando para vocês. Eu estou pregando para eu mesmo, para mim mesmo. Porque nós praticamos a maldade. O Senhor nos convence disso, verso 31. Eu vos lembrarei dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos. Nós temos nojo dos outros, mas nós não temos nojo de nós, da nossa imundícia, do nosso pecado, da nossa desobediência. Deus está nos ofertando uma vida nova, um padrão novo de vida, um padrão de igreja edificada, de igreja no Espírito, de igreja conduzida por Deus e não por homens, por achômetros, por vontades, por razões, por imposições humanas, por ofertas humanas, por trocas humanas, por negócios, comércios humanos. Meus amados, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Por isso que o caminho de muitos estão confuso. No dia
Assim diz o Senhor Jeová. Verso 33. No dia que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei que sejam habitadas as cidades. Olhem lá fora, na janela, a cidade está deserta. A cidade está deserta, as ruas estão vazias. Eu estou aqui no coração de Belo Horizonte. Eu chego aqui a 1,5 metro da minha janela aqui, olho para lá, não tem viva alma na Praça 7 nesse momento. Durante a semana, às vezes, tem 3, 5, quando ali, normalmente, durante os dias de fluxo normal, você não consegue contar nem uma parte, um dos quadrantes da praça. Você não consegue contar, porque a movimentação é imensa, é intensa. Você se perde na contagem. É muito grande, mas a cidade está deserta. E aqui há uma promessa de Deus. Aqui há uma promessa de Deus. As vossas cidades serão habitadas, sejam edificados os lugares devastados. O mundo sofre uma devastação absurda, ecológica, uma devastação moral, uma devastação da verdade, uma devastação da misericórdia, do amor, do perdão, da compaixão, do socorro ao próximo. De nós sabermos que para termos uma mão estendida para nós, nós precisamos estender a nossa mão para o outro. Mas por que nós não estamos fazendo isso? Sabe por causa de quê? Porque Jesus disse assim, vocês não podem dar nada se antes terdes recebido de meu Pai que está nos céus. Para nós estendermos a nossa mão para o próximo, a nossa outra mão tem que estar estendida para Deus. Estendida para Deus, porque recebemos da mão dele e repassamos com a nossa outra mão. Louvado seja Deus. Esse é o propósito de Deus, é isso que Deus quer. A terra assolada se lavrará, e em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam, e dirão, essa terra assolada ficou como o jardim do Éden. Meus amados, Deus não quer nos levar para o futuro, não. Tem muita gente preocupada com o futuro. Tinha o filme, né, 2000 e a Odisseia no Espaço, 2000 quanto? 2001, Odisseia no Espaço. Nós já estamos em 2020, nós não chegamos em lugar nenhum, nós estamos do mesmo jeito. Mentira, eu menti. Nós estamos pior, nós estamos muito pior. Porque nós retiramos a nossa mão de Deus, nós nos distanciamos de Deus, nós rejeitamos a Deus na nossa vida, mas o que Deus quer, e é isso que nós queremos meditar agora, para nós encerrarmos daqui a pouco. Não importa o que passou, não importa o ontem, importa hoje, é o dia que Deus conhece. Eu vou reprisar aqui, o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que há 3 coisas que Deus não conhece. Talvez você se espante com isso, mas são coisas verdadeiras. Como que o Deus onisciente, onipotente, onipresente não conhece 3 coisas? Porque ele diz isso na sua palavra. Olhei e não vi um justo, nenhum sequer. Deus não conhece um justo. Não existe, não se justifique, não apresente as suas qualidades, as suas virtudes diante de Deus, porque ele olha e as vê como imundície. O publicano dizia, sou pecador, tem misericórdia de mim, e ele desceu justificado. O reverendo diz também que Deus não conhece outro dia, não é olhar para o passado, não é desejar o futuro, porque a palavra nos afirma, eis aqui hoje o dia da salvação. Deus não conhece outro dia melhor para nós nos arrependermos, para nós nos confessarmos, para nós nos deixar que ele nos limpe e que sobre nós venha a água pura. É esse o dia. Hoje é um dia diferente. Hoje é um dia especial para a minha vida, para a sua vida, para a nossa nação, para a humanidade. É hoje que nós podemos nos voltar para Deus. Mas, meus amados, o terceiro aspecto é ainda mais sério, porque muitas vezes, quantas vezes nós levantamos ídolos no nosso coração,
Mas a Bíblia nos diz que não há nem em cima no céu, nem embaixo na terra, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós sejamos salvos, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus amados, são 3 verdades que Deus quer ver na nossa vida. Ele quer ver Jesus, ele quer ver o nosso arrependimento, ele quer ver em nós uma mente nova, um coração novo, um sentimento novo, uma posição nova. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de nós. Mas será que Deus vai abençoar só a sua vida? Só a igreja? Só nós que estamos ouvindo este culto? Não. A começar em nós. Não tem um hino que diz assim: a começar em mim quebra corações? Quando começa em mim, começa, mas não para. O Senhor alcança aqueles que estão ao nosso redor. O Espírito Santo convence aqueles que veem o nosso testemunho. As nações que estão em redor de vós saberão que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas, tenho edificado vidas destruídas, vidas que estavam presas no pecado, vidas que estavam presas na droga, vidas que estavam presas na sua razão. Quantas vezes, não sei se você já presenciou alguém arrepender-se sinceramente do que fez. A pessoa não para, a pessoa ela não se constrange, ela não olha para ninguém, ela abaixa a cabeça e confessa. Meus amados, muitas vezes nós podemos nos medir, sabe como? É se nós estamos desejosos de que Deus nos veja ou nós estamos olhando para ver se o outro nos aceita. Meus amados, nós precisamos saber que precisamos estar bem aos olhos de Deus. Nós não precisamos do balançar da cabeça de ninguém, nós precisamos dar amor. Nós precisamos de ser preservados por Deus, ser guardados por Deus. Ainda, assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso me pedirá a casa de Israel. Vamos pedir aquilo que Deus, nós queremos, que Deus nos veja com os olhos de Deus. Precisamos estar bem aos olhos de Deus. Nós precisamos estar transformados segundo o propósito de Deus. E aquilo que nós pedirmos, ainda por isso me pedirá a casa de Israel que lhe o faça. Multiplicar-lhes-ei homens como a um rebanho. Haverá crescimento, haverá fruto, haverá multiplicação, haverá resultado, sucesso. O rebanho santificado como o rebanho de Jerusalém, como a igreja primitiva, como a igreja do passado, como a igreja do primeiro século, como a igreja do avivamento, como a igreja dos seguidores da multidão que seguia a Jesus, que ouviam seus ensinamentos, como um rebanho santificado. Meus amados, o rebanho santificado. Os irmãos se lembram lá de Levítico, como que era o rebanho que Deus aceitava, o sacrifício que Deus aceitava? Era a ovelha, era o animal sem mancha, sem defeito, sem quebradura. Era o rebanho perfeito, aperfeiçoado, valorizado. É assim como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Ninguém ia para a festa da Páscoa, para a festa da Páscoa, para a festa dos tabernáculos, levando uma oferta ao Senhor, uma ovelha manca, manchada, doente, nada disso. O sacerdote ia examinar. Meus amados, nós estamos sendo examinados pelos olhos de Jesus, porque ele está, como nos diz lá em Hebreus, ele está assentado à destra de Deus. Ele é quem está nos examinando. E assim as cidades desertas se encherão de famílias. Meus amados, o compromisso de Deus é com a família, não é com um homem, não é com uma pessoa, não é com
uma placa. O compromisso de Deus é com as famílias, é com uma família, a família de Cristo, é com a igreja do Senhor. Não é a igreja A, B, C, D, nada disso. O Senhor está olhando, contemplando, acompanhando a sua fé, o seu temor, a sua obediência, fazendo com que nós estejamos transformados à semelhança de Deus. E assim, a nossa terra será abençoada, será habitada, e saberão, todas as nações saberão, que eu sou o Senhor, que o Senhor é Deus, que Ele reina, que Ele é poderoso. Ele dá a prova, mas Ele estende sobre nós a sua misericórdia, o seu poder, a sua graça, a sua salvação. Ele não apenas sentencia, mas Ele nos perdoa, nos oferece uma bênção nova e uma vida nova a partir do momento que nós venhamos dar ouvidos à sua voz, que nós estejamos ouvindo a sua palavra, deixando que ela nos transforme, nos purifique e nos prepare para a eternidade. Amém? Pastor Roberto, para o encerramento deste culto. Pastor. Amém, amém. Nós vamos agora louvar ao Senhor, aquele louvor que não deu para a gente fazer no início, mas o nosso Deus precisa ser louvado e nós ansiamos por isso. Eu queria chamar a Gabi agora, que ela estivesse louvando ao Senhor agora. Gente, eu até mudei de lugar aqui, não sei se era a nossa conexão, né, que não estava dando certo, mas eu te convido novamente a fechar os seus olhos, a clamar ao Senhor, para que Ele continue falando aos nossos corações. E realmente, para que a atmosfera, nós, igual o pastor Eduardo falou, Deus, Ele se importa com famílias. E Ele deseja que você esteja reunido aí hoje. Então, vamos louvar a Deus por isso. Pode entrar, é tudo teu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o teu querer, não vou sair daqui até tocar você. Pai, nós te pedimos que nós não saiamos daqui como nós entramos. Pode entrar, é tudo teu, faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti.
Estou me afogando em ti, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Teu amor. Estou me afogando em ti, Jesus. Estou me afogando em ti, Jesus. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Mergulhar em ti, mergulhar em ti, meu amor, mergulhar em ti, Jesus. Como o Senhor é nesse momento, nós podemos sentir a presença dele, podemos clamar como ele é lindo, como ele é santo. Nós podemos dizer que o nome do Senhor é lindo, que o nome dele é poderoso, que o nome dele é sobre todo nome. Que você não olhe para as suas fraquezas, nem olhe para os seus defeitos, mas olhe para o Senhor nesse momento de adoração. Que o Senhor constrange o seu coração e Ele faça resplandecer sobre você o rosto dele. Eu olhei pra você, meu coração sorriu. Mergulhei, me entreguei, e hoje eu sou teu Jesus. Eu nunca vi tão puro, nunca vi alguém tão lindo. Eu nunca vi um amor tão sincero. Meu coração te entrego por completo. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. Jesus, onde eu
Nós te clamamos, Jesus, Jesus, eu nunca vi alguém tão puro, eu nunca vi alguém tão lindo, eu nunca vi um amor meu coração se quer por completo, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus, Jesus, o nome do meu amado é Jesus. E não há joelho que não se dá a ti, Jesus. E não há coração que não se renda a ti. Tu és irresistível, és o meu amigo, és o meu amado, Jesus. E não há joelho que não se dá, não há coração que não se renda. É irresistível, ele é o meu amado Jesus, Jesus. Ele é o meu amado, ele é o meu amado. És o meu amado, eu clamo a ti, vem Jesus. Vem Cante que ele é santo, que ele é exaltado, que não há outro nome senão o nome dele. Tu és santo, santo, Jesus. Tu és
Pai, nós adentramos na sala da eternidade para falar contigo. E nós queremos ser tocados e ministrados em nosso coração por aquilo que o Senhor é. Mesmo estando na sala da nossa casa, no nosso quarto, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude, Pai, a termos intimidade contigo. A olhar para o Senhor e ver que o Senhor é santo, a olhar para o Senhor e ver que o Senhor é digno. A olhar para o Senhor e ver o Senhor no reflexo do nosso ser, Aproveita esse momento para cantar a canção do seu coração ao Senhor. O louvor que vem do seu coração, o louvor que vem da sua boca. Em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Ser achado nele. Queremos ser achados em ti, Jesus. Achados em ti, Jesus. Eu tirou do jardim, tua humildade colocou no jardim. E se eu vendesse tudo que tem em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor
recebe, eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e brilhantes. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Se exaltamos o teu nome, Ó Pai, nós agradecemos porque o Senhor é tão lindo assim. Nós agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos achegar à sala do trono, mesmo distantes fisicamente, mas unidos, Senhor, em um só povo, em unidade, Pai, em nossos corações. Então nós te pedimos, Pai, a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos invade. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos invade.
A atmosfera de o Espírito está as evidências surgirão. O Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor, que nos envolve. A ti me achegarei, pra encontrar teu amor, que nos envolve. Amor que nos envolve, amor que nos envolve. Amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, e na terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, ilumina a terra. Espírito Deus, sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer. Inunda a terra, inunda a terra, com tua glória, com tua glória, inunda a terra, inunda a terra, teu amor. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, e nunca terá. Eu não sei se você tem percebido nesse tempo, mas
nós andávamos muito agitados e por isso nós não percebíamos muitas coisas. E desde o período que nós decidimos nos recolher, muitas coisas já mudaram e o Espírito de Deus literalmente tem inundado a terra. Com uma semana de recolhimento, de isolamento, de quarentena, muitos canais já estavam mais limpos, canais de água. Muitos rios já estavam dando peixes. Golfinhos tinham aparecido em alguns lugares que não apareciam há tanto tempo. E a natureza manifestando a glória de Deus. Então, que a gente possa estar realmente conectado com o Senhor e olhando para Ele, voltando nossos olhos a Ele. E como eu disse inicialmente, no início do culto, a gente tanto pede por um avivamento, mas o avivamento começa em nós. E o Espírito de Deus está nessa terra, eu tenho certeza, eu creio nisso. E Ele está passeando entre nós com leveza. E aqui na nossa casa a gente pode sentir isso. E eu espero que você esteja experienciando isso também. Você possa, nesse momento, levantar suas mãos e clamar ao Senhor. Fala com Ele. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino faz teu querer e Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer e assim como nós cantamos, a atmosfera já mudou. E o Espírito de Deus está aqui. Que nós possamos viver isso durante o nosso dia, viver isso durante os nossos dias. Que o Espírito da paz do Senhor inunde os nossos corações. Paz da parte do Senhor, tirando toda a ansiedade, tirando tudo que não é dele. Sinto fluir, sinto fluir, sinto fluir de Sinta fluir da parte de Deus rios de água limpa, para que o Senhor possa te fazer beber das fontes dele, para que o Senhor possa te fazer beber dos rios dele, e que este momento de adoração não esteja fixado aqui, mas que seja um momento de adoração constante, uma vida extravagante em adoração.
quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, mergulhar no teu rio, mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, mergulhar no teu rio, mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, mergulhar no teu rio, mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, mergulhar no teu rio, mergulhar no teu rio. O Senhor Jesus disse que se nós quiséssemos de todo o nosso coração, nós podíamos fluir nele. Que você ore o Espírito Santo durante o seu dia. Que o amor de Deus possa... Amém. Nós estamos tendo corte nesse momento lá da Gabi. Na realidade, nós desejamos, Deus, nós desejamos o teu reino. Faça-se cumprir, Senhor, o teu reino em nós. Usa da tua misericórdia. Gabi, muito obrigado pelo seu louvor. Muito obrigado, Gabi, por estar louvando ao Senhor. Eu quero falar como tem sido bom a gente poder estar reunindo pela internet, usando esses canais, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que as conexões estão variando a internet, por isso que muitas vezes o louvor fica picado, a mensagem fica picada, mas eu tenho certeza que dentro do seu coração está chegando inteiro. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo o grande milagre de fazer com que chegue inteiro no seu coração. É igual a nós temos a certeza, como o irmão João disse agora, o Espírito Santo de Deus está operando no nosso meio. Com certeza ele está operando. Quantas famílias estão sendo abençoadas, estão conosco agora, estarão conosco assistindo esse culto ao Senhor. Isso não é culto da Igreja Graça Maior ou da Siló, isso é um culto de louvor ao Senhor, é o único que merece tudo, é o único que merece tudo. Eu queria pedir para o Maurício, para ele falar de algo que é muito importante para todos nós. Bom, meus queridos, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Nós
vamos continuar louvando através das nossas ofertas, através dos dízimos. E a palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, nos diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Sabemos que as circunstâncias que nos rodeiam, atuais no caso, elas são difíceis, mas independente de todas as circunstâncias, inclusive essa que estamos vivendo agora, de isolamento, não exercendo as nossas atividades em trabalhos, em serviços, mas o Senhor, que é o nosso Deus, que provém todas as coisas, se tudo que temos, se tudo que somos vem do Senhor, nós temos que ter a real certeza e convicção em nossos corações que o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, ele vai, nesse momento que você se encontra, suster todas as suas necessidades. Ele vai trazer o escape, ele vai trazer a estratégia, ele vai trazer para você a maneira de você continuar essa jornada de vida honrando ao Senhor. Conforme o pastor Eduardo citou, eu achei muito brilhante o que ele disse. Nós recebemos da mão de Deus, e com as nossas mãos, nós vamos agora, em gratidão, levar para o Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Mas a oferta e o dízimo que nós entregamos é um momento de gratidão, de reconhecimento, de pura reflexão, de entender que acima de nós, só o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele conhece todas as nossas necessidades. Tudo que nós devemos honrar com o coração. E honrando ao Senhor com dízimos e ofertas, nós estamos também trazendo honra para as igrejas, para que elas possam cumprir com os seus compromissos financeiros, sociais. Enfim, seja fiel, que isso realmente alegra o Senhor, conforta os nossos corações, e nós estamos sendo parte integrante desse reino, a partir do momento que nós trazemos as ofertas e os nossos dízimos. Nós vamos orar agora. E fique com seu coração tranquilo. O Senhor toma conta de tudo. Senhor Deus amado Pai, nós glorificamos o Teu nome. Nós rendemos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que Tu és o nosso Senhor Todo-Poderoso. Nós reconhecemos, ó Pai, que em Ti estão todas as nossas provisões. Se tudo que temos, se tudo que somos, provém do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, recebe toda a nossa oferta, recebe os nossos dízimos como um momento de gratidão, um momento de alegria e não um momento de pesar, de constrangimento, para que esses recursos cheguem às igrejas, ó Pai, e possam verdadeiramente ser honrados nas obras sociais, sejam honrados nos compromissos financeiros com o mundo. Sim, Deus, nós agradecemos a Ti porque Tu nos dá este privilégio de ofertar e dizimar na Tua casa. É a nossa oração, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Roberto, é com o Senhor. Amém, amém e amém. Muito bom a gente estar junto nesse dia de clamor ao Senhor, de adoração ao Senhor, porque só Ele é digno. E eu queria te convidar para hoje, às 19 horas, nós temos um outro tempo de adoração, de celebração ao Senhor. Eu sei que você pode ter muitos compromissos, mas eu quero te convidar. Vamos estar juntos. São famílias que, mesmo em casas diferentes, com a internet picando, variando, mas nós estamos fazendo o melhor para nós estarmos juntos. Nós estamos fazendo o melhor com aquilo que temos. Nós estamos fazendo o melhor. Faça o melhor dentro da sua casa. Faça o melhor todos os dias. Eu quero orar encerrando. Pai, louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabemos das nossas limitações.
Mas as nossas limitações diante do Senhor não nos impedem de te adorar e de nos enchermos da tua palavra, de nos alimentarmos da tua palavra. Obrigado, Senhor. Dá um dia de bênção para toda a tua família. Dá um dia de bênção, Pai, para todos os teus filhos e que sejam multiplicados dia após dia as suas bênçãos sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Tenham todos um ótimo dia, abençoado dia diante do Senhor. E hoje, às 19 horas, 7 horas da noite, nós te esperamos novamente. Igreja Graça Maior e Siló, Igreja Evangélica. Te espero lá. Amém? Deus te abençoe, querido.